São 22 horas e 25 minutos, reportagem da Rádio Portuguesa. Assiste-se nesse momento à prisão de mais 2 agentes da DGS, bem acompanhados por uma força militar. Acabam de ser vistados e encaminham-se agora para o local onde nós nos encontramos. Não se pode ser jornalista e ser indiferente a um regime político que funciona na base da censura prévia. Não é? Isto é, os jornais eram para divulgar os feitos do regime e para fazer assim umas coisas e tal. Portanto, havia uma subalternização, digamos, que estava aliada, entre aspas, com a censura. E eu acredito que sempre houve alguma autocensura. Sempre houve alguma autocensura. Porque quando se escrevia, já havia aquela coisa, a ver se assim passa. A pessoa tinha que interiorizar certas regras repressivas e, portanto, quando escrevia, já tinha internamente à sua própria cabeça, uma atitude de procurar, para usar um termo do futebol, tentar driblar o censor. E o censor não era propriamente imbecil, portanto, às vezes parecia, e também devia haver alguns que eram, mas, em regra, aquilo tinha um propósito muito claramente definido. Houve um dia em que toda a primeira página do Diário de Lisboa foi toda cortada, toda. E então o que é que se fez? No dia seguinte o Diário de Lisboa apareceu, primeira página, toda só com receitas de cozinha. Porque nós tínhamos depois uma maneira, que era esta, de contactar com os leitores, para os leitores perceberem o que é que estava a acontecer, não é? Claro que os leitores veem o Diário de Lisboa, a primeira página, só receitas de cozinha, está a acontecer qualquer coisa, não é? Muitas vezes fazíamos, eu fiz muitas vezes nas minhas crónicas do desporto e da mulher, metia muita coisa política, muita coisa política, mas como aquilo era desporto, no princípio eu não punha nada, né? No princípio aquilo era incólume, eu só li o princípio normalmente, e como era uma mulher a falar sobre desporto e a mulher, não ligavam, acho que não ligavam muito. Até que um dia me cortaram quase metade da crónica. Havia palavras tabu para que não se podia falar. A greve, quer dizer, não havia, antes de 25 de abril nunca houve greves, não é? Não havia hipótese. Depois não podia falar nelas, não é? Mas a gente podia dar uma volta, para faz aqui não sei o quê, para acaso não foram trabalhar, não sei o quê, ficaram todos à porta. Assim, umas voltas, para ninguém podia pegar com isso. Não se podia. Fui uma vez fazer umas fotografias à estação de Santa Apolónia a uns imigrantes a partirem, tinham vindo de férias a partir, e as famílias a chorarem, a despedirem-se, e a censura, quando lá na redação já, olha, aquelas fotografias que fizeste, não só a censura cortou, porque as famílias estavam a chorar e pronto, e como estavam a chorar. Bem, a censura depois comunicava se havia cortes, e a agência fazia uma folha dirigida aos jornais, passada em Cecil também, que dizia notícia número tal, as notícias estavam numeradas, notícia número tal, censura, corte da linha tal, e isto assim, aquilo, corte tal, conforme o caso. Portanto, a censura, ao longo das décadas, foi também criando modos de funcionamento, foi também criando rotinas que até ultrapassaram a razão específica para a qual foi criada, que era uma razão eminentemente política, ligada, digamos, àquilo que o Estado de Novo, como se dizia então, considerava como necessário para defender a sua própria imagem junto da população. João Paulo Diniz chegou às 11 horas, começou a associar Lisboa, Rádio Peninsular, são 11 horas, e depois do adeus, Paulo de Carvalho. Quem estava a ouvir, os associados tinham uma grande audição na região de Santarém, onde estavam as tropas a prepararem-se, ficaram em preparação. Qual era a saída definitiva? A Rádio Renascença, que tinha cobertura nacional. Gravaram e quando chegou àquela hora, Grândola Vila Morena. Que às 3 da manhã ou 4 da manhã, bom, não sei, muito de madrugada ainda, toca ao telefone, era um telefone, obviamente, não, os telefones, o telefone estava colocado lá ao fundo de um corredor, eu levanto-me bem assonado, vou ao telefone,
E eu nunca mais me esqueci desta frase que me ficou na cabeça para toda a vida. Disse-me: Cesário, eles estão na rua! Pá! E desligou o telefone. E eu percebi tudo, porque as nossas conversas anteriores davam para enquadrar aquilo tudo. E disse: ei, a revolução está na rua, vou-me embora. Eu até me lembro que a minha mulher me disse: então nem tomas banho? Tomar banho no dia que há a revolução? Qual banho? E vesti-me à pressa, fui para o comboio nunca mais chegava e tal. E depois cheguei ao cais de Sodré e vi uma grande confusão de tanques e tal. Era onde estava a redação e quisemos que a redação viesse para o Bairro Alto, onde tinha estado historicamente, e mudámos nesse mesmo dia. Fizemos uma reunião às 7 da manhã, ainda as coisas não estavam nada definidas, e decidimos nessa reunião, por maioria, por unanimidade, que o jornal não ia ter censura. Era o primeiro dia em 48 anos que o jornal não ia ter censura. Fizesse o que fizesse. Pá, vamos todos para a prisão, não interessa e tal. Não vai ter censura. E não teve, claro. E então, viemos para a redação do Bairro Alto. Ouvi também aqueles anúncios que davam na rádio do MFA, e as recomendações da Comissão Coordenadora do MFA, procuro ficar em casa, não sair. Felizmente toda a gente saiu e eu meti-me no táxi, mandei para o Jornal República, havia uma barreira para controlar, eu tinha o cartão profissional, lá mostrei, não me puseram problema nenhum, o motorista estava absolutamente atónito, não fazia ideia do que é que se passava. Só dizia coisas do género: esperemos que seja para bom. Eu dizia: não tenha dúvidas, mas também não tinha a certeza, porque circulavam boatos também de que podia haver um golpe da extrema-direita, chefiado pelo general Caúza da Reaga. Bom, e segui para o jornal. No jornal tinha-se decidido fazer uma edição com tudo o que tinha sido cortado pela censura nos dias anteriores e, portanto, não havia espaço para fazer grande coisa, mas eu, entretanto, escrevi um texto que saiu na segunda edição, que era um pouco a colocar esta questão. Afinal, como é que vai ser agora para os jornalistas? Como é que eles vão fazer? E ele telefona-me, diz: ao Mário, passa-se qualquer coisa. Estão soldados a saltar o muro da emissora nacional. Eu digo: é hoje. Hoje ainda, suponho que ainda está nas paredes do Sindicato de Jornalistas, todas as primeiras páginas que eu fiz das 6 edições e ampliações. Estão ainda no... Suponho que ainda lá estarão. Estão com certeza. Porque na primeira ainda a gente sabia que havia censura. Depois passou-se-me a cabeça, comecei a publicar sem mandar à censura. Então, andámos por todos os sítios onde podíamos andar, não é? Onde coisas se passavam, e depois, se víamos uma loja ou um escritório de advogado ou uma coisa assim, pedíamos para telefonar para a redação e dizíamos: olha, estás a passar isto assim, assim, estamos aqui, não sei o quê. Convencidos que eles estavam a anotar, porque nós fomos sem papéis, sem nada, para a rua, só ver e pronto, e participar. Houve de facto aquela explosão, aquela alegria que foi única, até o 1º de maio. Aquele período entre 25 de abril e o 1º de maio é o único. Para mim, o dia 25 de abril acabou no dia 1º de maio. Eu não tenho ideia de ir a casa, ter ido a casa, vim da casa, nada. Começou aqui e só acabou no 1º de maio. Porque a gente ia para o jornal, saía do jornal, ia ver o que é que estava a passar aqui, o que é que estava a passar acolá. Foi assim uma coisa mesmo extraordinária. Depois, o que é que aconteceu? Para já, acabou a censura. Foi uma coisa extraordinária. Pois foi, mas nós já estávamos um bocadinho formatados, como diríamos hoje, para escrever com a censura, portanto, com muitas metáforas, pessoas de quem não podíamos falar, e poder falar de tudo. E como foi muito complicado, foi muito difícil Eu lembro-me de estar a escrever uma notícia qualquer e parar e dizer assim: mas para que é que eu estou a dizer isto desta maneira? Quer dizer, eu posso dizer isto de uma maneira normal? Quer dizer,
porque era muito, e foi complicado, habituar-nos a escrever normalmente e a falar de todas as pessoas. Eu lembro-me a minha dificuldade em escrever. Era a primeira vez que eu escrevia em liberdade, repare bem. Eu metia a folha na máquina e tumba, deitava fora, tumba, deitava fora, tumba, deitava fora. Até que, pronto, lá escrevi um texto que nem sei se é bom ou mau. Lembro-me que no fim da reportagem eu acabei assim: agora que temos a liberdade, o que vamos fazer com ela? Já não bastará um jornalismo antifascista, será necessário um jornalismo que tenha a capacidade, a competência de explicar às pessoas não só a atualidade, mas também dar-lhes uma perspectiva do passado recente, porque a verdade é que as pessoas não sabiam bem o que é que tinha ficado para trás. Era tudo novo, era tudo novidade. Era novo porque não havia censura, era novo porque as pessoas podiam falar, era novo porque nós queríamos que as pessoas falassem, que as pessoas não podiam ter medo e podiam dizer o que queriam. Uma velocidade vertiginosa, o que hoje era dado como certo, no dia seguinte já não era bem assim, ou era desmentido, ou era diferente do que se tinha anunciado. Portanto, havia uma grande... Os jornais refletiam também a grande instabilidade política que se vivia na altura. Não? Portanto, foram tempos muito conturbados, obrigavam-nos a estar despertos 24 horas por dia, porque todos os dias havia 2 militares que se encontravam num sítio qualquer e conspiravam qualquer coisa. Havia o tempo das ocupações de fábricas, dos campos. Não era fácil conciliar o jornalismo profissional com uma atividade político-partidária. É claro que hoje em dia isso seria ou é completamente impossível. Naquela altura era muito frequente haver jornalistas que iam para o cargo de deputado, interrompiam eventualmente a sua carreira como jornalistas, etc. Resultado, aquilo era lembro-me de passava noites lá no jornal e agora vinha um sindicalista, depois vinha um major, quer dizer, nós íamos colhendo notícias através, digamos, dos contactos que tínhamos e era lá que recebíamos. Foi muito tendencioso às vezes. Muito tendencioso. Porque, como todas as revoluções, há excessos, naturalmente. E nós éramos um excesso, estávamos entre os excessos, naturalmente. Mesmo que não quiséssemos, éramos arrastados para os excessos. Olha, eu escrevi, ao longo da minha carreira no Le Monde, mais de 750 artigos. Mas, em julho de 1975, bati o recorde, nunca tinha havido tantos artigos sobre um tema, neste caso Portugal, na primeira página do Le Monde, como houve nesse ano, desde a fundação do Le Monde. Era praticamente todos os dias. Exatamente à meia-noite e 17 minutos, na prisão de Caxias, começaram a ser libertos todos os presos políticos. Senhores ouvintes, o delírio não é realmente a palavra que possa exprimir toda a alegria destes muitos milhares de pessoas. Todos os presos políticos de Caxias estão libertos neste momento.